Fala pessoal, bora comentar sobre a Kepler Weber, uma das boas microcaps da bolsa, que gera muito caixa, investem pouco, conseguem crescer e pagam bons proventos. Fora que a empresa tem uma grande perspectiva de crescimento, tanto no setor que a empresa atua, fora outras janelas de crescimento que iremos destacar a seguir. Então bora lá, esta dúvida veio de um seguidor e membro do canal, então comente aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Então, o primeiro ponto, a Kepler ganha dinheiro com equipamentos de armazenagem e soluções em pós-colheitas de grãos, e a empresa é líder disparado de mercado e tem crescido ano após ano. E a empresa, apesar de ser uma pequena, a receita fica na faixa de 1,6 bilhão. A Kepler possui boas margens, 22% de margem EBITDA, ROIC de 42%, um alto retorno sobre o capital investido. E algo que chama atenção foi a alta apreciação que a empresa entregou de 5 anos para cá, com 420% de retorno em 5 anos. Então foi uma das maiores altas da bolsa de 5 anos para cá. Outro ponto, a empresa possui 9 centros de distribuição no Brasil, 3 fábricas, e a empresa possui a capacidade de gerenciar cerca de 300 projetos simultaneamente. Fora que recentemente divulgaram a notícia que a empresa encerrou 2024 com recorde de projetos simultâneos, então esse ponto pode significar que o mercado ainda está aquecido e a empresa pode entregar um bom balanço ao longo do ano. Já outro ponto, que é algo fora da curva no Brasil, é a liderança em vários produtos. Por exemplo, na parte de soja, somos o número 1 em produção e exportação e representamos 54% das exportações globais. Já na parte de milho, top 3 em produção e exportação, etanol de cana-de-açúcar, top 2 do mundo, café, top 1 do mundo, com 33% das exportações, açúcar, top 1 do mundo, arroz, o nono em produção, carne bovina, top 2 em produção e o top 1 em exportação, aves, top 1 em exportações, carne suína, top 3, suco de laranja, top 1 e algodão, o top 2 em exportações. Então perceba que o Brasil possui liderança em diversos produtos, ou está no top 2, top 3, e também que representamos um percentual imenso das exportações globais em certos produtos destacados. Fora isso, perceba a presença da Kepler em diversos produtos, tanto da parte de soja até carne suína. Então a empresa está inserida em produtos relevantes no Brasil e no mundo, e por sinal, esse setor cresce em uma taxa acelerada. Tanto que essa foto mostra a evolução da safra brasileira de grãos desde 2000 até o esperado para 2025. Então perceba que o crescimento médio fica na faixa de 5,7% ao ano. É evidente que não será em linha reta. Perceba que em alguns poucos anos aconteceu uma leve queda e depois o ritmo de crescimento melhorou. Fora isso, a área plantada do Brasil teve um crescimento de 3,1% nos últimos 25 anos. Então, esse crescimento de 5,7% aconteceu por causa do ganho de produtividade e também por causa do crescimento da área plantada. E também o Brasil foi um dos que mais cresceram no mundo, principalmente no quesito produtividade. Então este ponto acaba sendo um grande diferencial do país. Já outro ponto que acaba se refletindo na Kepler, temos aquele grande crescimento na parte de grãos do Brasil, porém ainda existe um grande déficit de armazenagem. Então algo que chama atenção é que se permanecer com esses 5,5 milhões de toneladas por ano, perceba que o déficit tende a crescer ano após ano. E se acontecer o dobro do ritmo de crescimento na parte de armazenagem, perceba que o déficit de armazenagem ainda iria permanecer. Então perceba que o mercado espera que a Kepler poderá crescer em uma taxa acelerada, porque se permanecer do jeito que está, nesta média histórica, o déficit de armazenagem só iria crescer. Então por isso que o mercado cogita que esse setor pode crescer em uma taxa acelerada e mesmo assim o déficit ainda iria permanecer. Então isso é algo que você tem que ficar atento, porque se esse bom crescimento permanecer, este ponto irá se refletir no balanço da Kepler e a empresa poderá entregar crescimento de lucros e bons pagamentos de proventos. Fora isso, outro ponto que chama atenção é que olhe o mercado de armazenamento, que é de 6 bilhões, e a Kepler cita que eles querem aumentar a sua participação no mercado, considerando os segmentos que a empresa já atende, fora que eles podem crescer na parte de infraestrutura, e também ingressarem na parte de tecnologia e uso de dados. Então a empresa quer entregar crescimento, tanto nos segmentos que a empresa já atende, fora que eles pretendem ingressar em novos mercados. Então tanto teria o crescimento onde a empresa já atua, fora outros mercados que poderiam incrementar a sua receita.
E, por sinal, com toda essa perspectiva de crescimento, a Kepler ainda é uma microcap. E se olharmos aqui no site Investor 10, perceba que a empresa só possui 1,6 bilhão de valor de mercado, ou seja, a empresa ainda seria uma microcap e uma das menores empresas da bolsa. E algo que chama atenção, que eu até vou destacar a seguir, é que a empresa possui mais dinheiro em caixa do que dívida, então esse ponto acaba sendo positivo, ainda mais nesse cenário de juros elevados. Então a empresa possui uma dívida controlada e ainda tem essa mega perspectiva de crescimento. Já nessa foto temos todo o crescimento da receita líquida da Kepler de 2015 até os últimos 12 meses. Então perceba que a empresa saltou de uns 700 milhões de receita para 1,6 bilhão e a parte boa é que a margem bruta melhorou de quase 13% para quase 30%. E para calcular o lucro bruto, é só pegar a receita líquida da empresa e subtrair o custo do produto vendido. Então perceba que antigamente, grande parte da receita da empresa ia embora apenas com o custo do produto vendido. E agora, esses custos estão representando 70% da receita da empresa. Então, na prática, a empresa está se tornando bem mais eficiente e tem esse poder de barganha de conseguirem vender o seu produto por um preço mais elevado. Já nesse quadro temos o EBITDA, que são os lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização, e também a margem EBITDA, que saltou de 4% para 22%. Já o lucro, a margem era bem baixa, de 0,9%, e agora alcançaram cerca de 15%. Ou seja, antigamente para cada R$100 de receita, a Kepler gerava 90 centavos de lucro, e agora para cada R$100 de receita, a Kepler consegue gerar quase R$15 de lucro. Então a empresa tem se tornado bem mais rentável e lucrativa, e para o mesmo patamar de receita, a empresa consegue gerar um lucro bem maior. Então, outro destaque positivo da Kepler, que tem melhorado ano após ano. Já outro ponto sobre a dívida, que eu até destaquei, a empresa possui 458 milhões no seu caixa, e perceba que esse caixa tem crescido praticamente ano após ano. Então, mesmo a empresa investindo e crescendo, a empresa ainda tem mantido uma boa posição do seu caixa e uma dívida controlada. Tanto que a dívida total da Kepler é de 295 milhões e o caixa inteiro é de 458 milhões. Então, se a empresa quitar toda a sua dívida hoje, ainda sobram uns 160 milhões de reais. Então, sobre a dívida, realmente está bem controlada. Já outro ponto que é positivo é que a empresa não necessita de muito investimento para crescerem, e perceba que os investimentos são bem controlados, 2,7% da receita, 3%, e os picos ficaram na faixa de 4,7% a 6,7%. Então a Kepler não precisa de grandes investimentos para entregarem crescimento. Então, outro ponto positivo aqui na Kepler. Já outro ponto, que aqui no caso é negativo por causa dessa queda no preço de várias commodities. Então perceba, em amarelo, receita líquida da Kepler, em laranja, margem EBITDA do produtor de soja, e em cinza, o faturamento da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas. Então perceba que em 2020, 2021 e 2022 aconteceu uma grande elevação no preço de várias commodities, inclusive no preço da soja. Consequentemente, a margem do produtor de soja disparou neste período. Então, nesses bons anos, o setor de máquinas e implementos agrícolas apresentou um forte crescimento no seu faturamento. E agora que aconteceu uma grande queda no preço da soja, consequentemente, as margens despencaram e também o faturamento da parte de máquinas e implementos agrícolas despencou. Mas a parte curiosa é que a receita da Kepler não desabou neste período, e esse fato já aconteceu em períodos passados, porque o déficit de armazenagem está tão grande, então o pessoal realmente está necessitando de armazenagem. Consequentemente, mesmo nesse ambiente fraco, a Kepler ainda segue entregando uma receita muito boa e um balanço forte. Já outro ponto, no quesito dividendos, a Kepler melhorou muito após 2021 e percebe que a empresa tem repassado um payout cada vez maior de 47% em 2022, 62% em 2023 e nos últimos 12 meses temos um payout na faixa de 80%. E por que a empresa consegue pagar tudo isso? Porque a Kepler não precisa de muito investimento para crescer, a empresa gera muito caixa, a empresa possui uma dívida controlada e tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Pelo menos até a foto atual, os balanços ainda permanecem bons, então a empresa tem condições de repassar grande parte do lucro na forma de proventos. Então por isso que a empresa tem gerado um bom provento para o acionista. E no momento,
A Kepler possui um dos maiores yields, principalmente entre as small e microcaps, e temos quase 9% de yield em função da cotação atual. Fora que a empresa possui uma boa frequência, por exemplo, no ano passado aconteceu uma datacom para abril, junho, agosto e novembro. Então, em geral, a Kepler anuncia de 3 a 4 proventos por ano. Além disso, essa foto mostra que existe uma grande volatilidade nas cotações e no resultado da Kepler, então tem que estar ciente disso, porque, caso aconteça certo desaquecimento do setor, o mercado poderia bater na cotação. Porém, as perspectivas é de um forte crescimento, porque existe um grande déficit de armazenagem e até se dobrarem o ritmo de crescimento atual, o déficit de armazenagem ainda permaneceria alto, olhando para o médio a longo prazo. Então o mercado cogita que o bom crescimento irá permanecer, até aumentando o ritmo atual. Daí, se for o caso, a Kepler poderá pegar parte desse crescimento do mercado e a empresa poderia entregar bons balanços e bons proventos para o acionista. Então, pessoal, eu comentei um pouco sobre a Kepler, uma microcap pouco comentada. Comente aqui abaixo se você gosta desse tipo de empresa, sobre small caps, microcaps, pouco comentadas. E, por sinal, são empresas que dão lucros, geram caixa, que têm dívida controlada e que pagam bons proventos. Então, comente aqui abaixo o seu feedback e também sobre outra empresa que você gostaria que eu comentasse. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 500 vídeos exclusivos, a planilhas com preset e projeções, acesso a meus aportes, minha carteira aberta, tem um Telegram para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela em um clique. Fora isso, se você quiser trocar para uma boa corretora e também conseguir o cartão Black do BTG, é só preencher o formulário aqui abaixo do parceiro do canal para vocês conseguirem esses bons benefícios. Então preenche aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.